Você está prestes a ouvir o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e nós estamos começando aqui mais um episódio deste podcast, meus queridos. É a terceira temporada do Procrastinador. Quem diria que um projeto que já foi procrastinado, não uma, não duas, mas algumas vezes, estaria chegando aqui à sua terceira temporada com mais de 50 episódios. E nessa temporada fazendo algo que eu queria fazer desde o princípio, que era trazer pessoas inspiradoras aqui para dar uma palavrinha para essa audiência linda que me segue. E bom, eu já vou jogar a bola aqui para o meu convidado da vez e vou dizer para ele, meu querido, nos diga seu nome e nos diga o que é que você costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem você é. Realmente queria agradecer, externar aqui a minha gratidão, poder participar desse programa incrível, falar para as pessoas, posso transferir um pouco do conhecimento de uma maneira empírica, mais profícua. Meu nome é Rafael Fratini, sou artista plástico, trabalho bastante com desenho, pintura, gravura e escultura. Estou numa trilha filosófica, tenho um trabalho filósofo, escrevo alguns poemas também. Todos eles nessa busca de ser um ser humano melhor, poder inspirar, trazer uma harmonia para o coração, compartilhar um pouco dessa harmonia, de forma a inspirar outras pessoas também a partir de um trabalho plástico ou poético, ou até mesmo filosófico. Rafael, e diz aqui pra mim, meu querido, eu não vou perdoar não, eu vou começar já com a bomba aqui, já vou largar uma ogiva nuclear na sua mão. Meu amigo, o que é a arte e para que ela serve? Bom, a arte para mim é uma forma de comunicar, de entender, uma forma de expressar um mundo sensível e comunicar através do sensível também para outras pessoas. E o que ela é para mim é o mesmo significado do que ela serve. É comunicação, é expressão, mas primeiramente para elevar o pensamento humano, uma harmonia mais nobre, valores mais celestiais, valores mais que coloquem a pessoa a agir de uma maneira mais íntegra, uma maneira mais harmônica possível. Para mim, essa relação que é a arte, a construção empírica de si mesmo, a serviço e aperfeiçoamento da ética, da inteligência, de uma boa convivência. E meu amigo, existe arte feia e arte bonita? Boa. Não. O que existe é arte. Ou é arte ou não é arte. E como é que se percebe a arte assim? Você acha, existe muito essa discussão, né? Eu pelo menos vejo muito essa discussão. Dentro do design eu vi muito essa discussão por muitos anos, que o pessoal não gostava, muitas vezes o cara era chamado de arte finalista, ficava incomodado, e os caras normalmente falam que o design ele é diferente, porque ele tem um propósito a cumprir, ele quer solucionar um problema, e a arte não necessariamente ela quer solucionar um problema. Mas você acha que a gente percebe a arte de que forma? Ela se encaixa ali como também uma solução de problemas? Perfeito. Bom, desde os primórdios, né, hoje em dia a gente tem uma noção da assinatura, do artista, de um mercado a favor da assinatura. Mas pegar bem nos primórdios da arte mesmo, qual é a necessidade que o homem tem de gravar numa caverna a sua mão? Qual é a necessidade de querer comunicar algo sagrado, algo de coração para coração, numa espécie de um ritual através da plástica?
através da poesia, claro, através da filosofia. Então, creio que seria toda essa consequência de poder inspirar, trazer alguma lição, algo que eleve o pensamento humano, as zonas mais elevadas, né? Essa seria mais a compreensão que eu tenho, e embasando também nesse processo histórico. O que eu acho muito complicado é essa questão que gera hoje sobre o mercado, o artista e a arte. Não necessariamente seria arte, mas quem sou eu para classificar? Mas dentro da minha pequenez e um pouco de experiência que eu tenho, posso compartilhar aqui, externar do que seria o meu ponto de vista da arte embasado em processos passados, processos de outras civilizações. Essa seria mais a concepção que eu vejo da arte e o papel do artista. Fazer apenas essa ponta, fazer apenas esse trocar de energia, ser uma ponta entre algo divino e algo humano, sendo ele também humano, mas projetar o seu coração para fazer essa ponte. Seria algo que vem de cima, vem vertical, bate em você, e você seria o espelho disso para trazer isso para o mundo, né? Para botar isso de forma material. Você acha que a arte ela transcende o material? Perfeito. Pensando na matéria, a gente utiliza muito como artista a matéria para poder, através da plástica, expressar uma ideia. Porém, a ideia, a gente tem um conceito muito errado sobre a ideia. Para os gregos, ideia já é o conceito geral das coisas. A gente trabalha a ideia como algo estar por vir. E a ideia é um conceito que já foi criado, né? A ideia é a formação do germe dessa ideia. O aperfeiçoamento dessa ideia utiliza-se de uma matéria. Mas a partir que se cria, coloca a sensibilidade na matéria, ela proporciona também algo muito mais elevado no campo das ideias. Então, para a arte é necessário trabalhar com a materialidade, para expressar uma ideia e gerar outras ideias possíveis também. Seria então meio que imprimir na matéria o que a gente não consegue ver, o que tá... Cara, muito doido. Eu tava ouvindo um podcast, não lembro de quem, mas já tem um tempinho, e tinha um cara lá que ele era produtor musical, e ele tava falando que ele chegou a uma conclusão de que as frequências sonoras, elas ficam meio que soltas no ar, e a gente vai pescando essas frequências sonoras. E ele fala porque ele teve essa percepção, porque ele chegou em casa depois de uma viagem, depois de muito tempo, e sentou no sofá para relaxar, pegou um violão e começou a cantar uma melodia qualquer, assim. Aí a mulher dele chegou em casa e falou: nossa, você conversou com a fulana, que era a filha deles? Ele: não, por que você tá me perguntando isso? Porque ela cantou exatamente essa música aí. Achei que ela tinha te mostrado. Aí o cara vai conversar com a filha dele e vê que ela tinha feito uma música não idêntica, mas uma melodia muito parecida com aquela que ele tinha feito. Você acredita que isso acontece com o processo artístico também? Você acha que a gente pesca algumas coisas que estão pairando no ar ali e algumas pessoas têm um pouco mais de sensibilidade para isso? E elas pescam isso e através de um processo de transformar isso, ou seja, de materializar isso. Não de materializar, porque eu não acredito que a gente crie nada. A gente só usa o que já está aí para transformar isso em alguma coisa. Mas você acredita que existe assim essa sensibilidade e que as pessoas pegam a arte, entre aspas, que está no ar e conseguem imprimir ela em alguma coisa? Claro. Excelente. Para isso é necessário estejamos preparados harmonicamente com nós, né? Preparar o espaço, organizar nossas ideias, organizar os pensamentos para que venham, né, boas inspirações. É interessante a gente pensar, eu parto do pressuposto que para a musa poder me visitar, eu tenho que poder recebê-la da melhor forma, da maneira mais digna possível. Não vai ser dormindo, não vai ser deitado, não vai ser na minha preguiça, na minha morbidez, que eu vou me inspirar, criar algo de interessante, harmonioso e luminoso para transferir para outra pessoa. Então preciso me preparar para isso. Todo o processo de criação exige uma superação de si mesmo,
nessa questão organizacional e prática do fazer. Essa superação, ela nada mais é que colocar o seu coração para algo mais elevado e poder compartilhá-lo, né? Então, todo esse processo, ele existe. Até mesmo se a gente for pegar as máximas délficas, os preceitos luminosos que existem na filosofia há muito tempo. E até hoje eles são abordados, porém de outra forma, né? Uma forma da qual consigamos entender e se adapte ao nosso contemporâneo. Então, praticamente, tudo em arte já foi criado, poesia ou filosofia. Apenas apresentamos, compete ao artista ou ao filósofo ou ao músico, apresentar de uma maneira que faça parte, que faça sentido ao repertório cultural, ao repertório pessoal da contemporaneidade. Não adianta eu querer comunicar algo que não pertence a esse tempo que a gente vive, ao tempo que a gente está inserido. O nosso tempo é compartilhado de tempos e tempos em ciclos. Porém, existe que o artista entenda esse tempo e, através desse tempo, com a sua sensibilidade, o coração projetado para receber essa inspiração e materializar em algo prático, exige essa superação de si, exige esse ritmo e essa compensação. E já que você falou em ritmo, eu vou te perguntar uma coisa é do nosso universo aqui do Procrastinador, deste podcast, tá no cerne da ideia, até mesmo do nome do podcast, que Rafael, você é um cara produtivo? Você se considera uma pessoa produtiva? Produtividade é algo que é uma busca para você ou é algo mais esporádico, algo mais natural? Legal. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né, que a vontade, tudo é a vontade, a gente tem que trabalhar a nossa vontade. A mesma vontade, limpando um chão, lavando uma louça, é a vontade que eu vou ter para poder produzir, comunicar e fazer uma pintura, um desenho melhor. É como se fosse um músculo. Se você, veja bem, vai na academia uma vez por mês, você não vai estimular ao crescimento esse músculo, né? A criatividade e a vontade também. Você tem que sempre estar estimulando, pesquisando, superando a condição do conforto, da zona de conforto que a gente tem, né? Então, a gente tem que estar sempre estimulando, né? De uma maneira harmônica, de uma maneira saudável. Mas, para mim, falo de experiência mesmo, empírica, eu não consigo parar de produzir. Encontrei o que eu gosto, o que eu faço, o que eu quero, o que pertence à minha natureza. E não posso ir contra a minha natureza. A gente sofre muito quando não vai ao favor ou ao encontro da nossa natureza humana. Aí que exige toda essa busca e também é onde reside todas as nossas doenças psicossomáticas, vão resultar no nosso corpo. Você vai contra algo que não vai contra a sua natureza, né? Então a minha natureza é essa, seja de explicador, de artista, de colocar mais para um lado sensível mesmo. Você acredita que a artificialidade está matando, num processo cada vez mais acelerado, eu chamo de produtividade, mas eu acho que eu posso colocar até num termo mais geral, mais de potência de agir? Você acha que cada vez mais o artificial está tirando da potência de agir, que é algo natural? Perfeito. Isso é uma questão filosófica que tem que ser debatida sempre. Igual futebol, assim, todo mundo conversa. Tem que parar um pouco de conversar de futebol e conversar sobre essas questões, são muito mais importantes para desenvolver um pensamento crítico e mais elevado ao ser humano, né? Aí que tá o grande lance, né, Pátio? A gente se sustentou nessa vida artificial, as pessoas, e buscam nela o conforto, né? Uma mera sensação de conforto. Eu posso estar deitado, não preciso estar fazendo nada, mas naquela vida artificial eu criei o meu avatar e ele vai agir por mim, já que eu, de maneira
empírica com o meu corpo físico, não posso me superar. Então eu crio um avatar, crio uma imagem minha artificial, apenas para nos limitar com a aparência. Porém, no campo das essências, perdemos destaques. Por isso que vemos pessoas que não conseguem ser introduzidas dentro de uma sociedade, origem da violência, origem do consumo de drogas, de álcool. Por quê? Essa é uma grande questão que temos que debater. Por que isso acontece? A pessoa não se sentir inserida, poder projetar, e também porque o sistema não dá a possibilidade dela querer desenvolver e se expressar e encontrar, ir de encontro à natureza dela. Nietzsche dizia, eu acho muito louco, Nietzsche falava um negócio que eu penso bastante: não tenha pressa para descobrir o que você quer, descobrir a sua natureza. O mundo que a gente vive, ele não permite esse tempo. Como que eu não vou pertencer a essa linguagem artificial, tecnológica, virtual, e mesmo assim ser feliz encontrando a minha natureza? Como encontrar a natureza num período de artificialidade, né? Eu acho que isso daria uma roda de conversa para juntar Karnal, Clóvis de Barros, bater na porta de alguns mausoléus pelo mundo aí, ver se consegue tirar os caras lá de dentro e pôr os caras para trocar uma ideia, né? Porque, imagina, cara, o que você acha que Platão estaria fazendo no dia de hoje, assim? Você acha que Platão ia estar postando no Facebook, no Instagram, ia ter canal no YouTube? Perfeito. Isso é interessante a gente debater. Toda sociedade produz os seus sábios, toda sociedade tem entre todos e buscam a melhor forma de ser, a melhor forma de se expressar. Todo mundo busca o seu melhor, busca a natureza da sua melhoria. Porém, a gente confunde, né? Que a natureza da minha melhoria não é o meu conforto físico. Tem que saber distinguir isso. E com certeza, Platão utilizaria desses meios, é o que temos hoje, né? Dessas plataformas virtuais, tecnológicas, mas seria, acho que da mesma forma que estamos estabelecendo aqui um diálogo, né? Não é algo fútil, algo a ser jogado fora. Pensando num diálogo, dividimos ideias a partir de um ponto de que nós dois, quem está ouvindo, pudesse evoluir com essa ideia. Esse é um pressuposto de um diálogo, de uma conversa. Não é jogar a conversa fora. Mas creio que eu sinto que faltou muito essa coisa de olho no olho, da gente conversar, aulas peripatéticas, sair pra rua e conversar. Tempos de epidemia não conseguimos. Mas mesmo assim estamos podendo utilizar dessa linguagem artificial, virtual, de uma maneira mais profícua, mais elevativa, para debater coisas mais elevadas, temas que possam nortear, evoluir a consciência humana. Cara, eu acredito assim, eu tenho muito apreço pela tecnologia. Eu acredito que é um passo que a gente vai dar e que é inevitável. A gente já está no mundo extremamente tecnológico. Já tem aí várias declarações até do Elon Musk falando que o que já existe, por exemplo, de inteligência artificial dentro dos laboratórios já é coisa que a gente nem consegue conceber, porque lá dentro a tecnologia que está na ponta de linha lá é totalmente diferente do que a gente recebe aqui. Ou seja, isso é inevitável, mas eu acredito muito que a gente tem que ter exatamente uma consciência do que é natural para usar isso a nosso favor, né? Porque, por exemplo, imagina se vários desses filósofos e esses grandes pensadores da antiguidade tivessem a possibilidade de conversar da maneira que nós estamos aqui. Nós estamos separados por 500 quilômetros de distância, mas eu poderia estar conversando com alguém no Japão agora, você com uma pessoa na Indonésia. E só que aí é que entra, você acha que é parte da natureza humana não saber usar muito bem as coisas que ele mesmo cria e acabar se sabotando através disso, de usar uma coisa que é para gerar uma facilidade, mas transformar isso num conforto? Perfeito. Legal a gente pensar o que é ser humano, o que é ser humano. Já fala, é ser humano. E o que é ser humano? Não adianta a gente querer evoluir
os aspectos científicos são importantes, eu acho super importante. Os aspectos tecnológicos que estão aí são ótimos, claro, para nossa comunicação, com certeza. Mas evoluímos tanto, já fomos para outro planeta, Marte, Lua, saímos até de órbita, mas ainda a gente não consegue explicar o que acontece no nosso coração, o que é ser humano, né? O que falta para a gente entender essa evolução do que é o ser humano, do que estamos aqui para algo. E é no planeta Terra que temos que resolver. Essa evolução não vai ser em Marte, em Júpiter, é aqui, é agora, não é projetar. Muitas vezes eu vejo que essa ausência de querer saber respostas do fundo do coração humano, do que é ser humano, projeta a gente sempre no futuro, em planos mais artificiais, que não conectam a gente com nós mesmos, com o nosso coração. Cada vez mais estamos evoluindo, saindo, indo para fora, mas nunca para dentro. Já milhares de quilômetros aí, galáxia dentro, mas galáxia fora, perdão, mas para dentro do coração, para dentro do nosso inconsciente, a gente não consegue adentrar, né? Esse é um ponto que eu consigo conversar um pouco mais, não tanto de aspectos tecnológicos, mas como eu informei, eu tenho muita dificuldade para mexer com computador, com coisas dessa forma. Porém, meu trabalho, o que eu gosto de tentar é voltar para dentro, não para fora. Para quê? Como eu estava falando, a gente se preocupa muito com isso, né, cara? Cada vez mais coletando coisas, expondo, explorando esse mundo científico para fora, por virtual, para além, mas nunca para dentro. A nossa vida interior. O que é essa vida interior que a gente não cultiva, né? Sempre olhando para fora e nunca para dentro. Esse é um ponto que eu gosto de debater em minha obra, nas coisas que eu crio, nas relações que passo aqui com você agora. Meu amigo, e já que você mencionou a sua obra, eu queria fazer... Isso é uma pergunta até que é bem pessoal, assim, porque eu tenho um quadro seu aqui na minha parede e eu sempre fico olhando pra ele pensando assim, eu tenho certeza que o Rafael colocou alguma mensagem dentro desse quadro, algum código secreto aqui, um negócio meio código da Vinci nesse quadro aqui, algum dia eu vou descobrir. Então me responde, meu amigo, você tem alguma mensagem escondida nos seus quadros? Você não precisa falar o que é, obviamente, mas você costuma imprimir alguma coisa que à primeira vista as pessoas não veem? Perfeito. Isso que eu acho muito interessante em obras, em pinturas no caso, ou desenho, gravuras, esculturas, tratam e trazem esse conceito de ter algo por trás. Esse algo por trás é um convite que o artista deixa para explorar e trabalhar sua percepção e sua imaginação, né? Muitas vezes obras contemporâneas já colocam a gente numa zona de conforto, no qual não preciso nem pensar, isso eu vejo todo dia, então eu já conheço, né? A arte ela tem que provocar, pelo que eu entendo um pouco, colocar em confronto, né, as nossas ideias, colocar em confronto o que será que tem por trás. Então é um convite para a reflexão. Não é que tem algo escondido, subliminar, não. Tem um convite onde a sua consciência pode explorar esse imagético, né? Você acredita que é possível encontrar autoconhecimento através da arte, através da filosofia, através do, sei lá, de um poema, do artista em si? Você acredita que eu, por exemplo, consigo desenvolver o meu próprio autoconhecimento através do que você colocou como arte no mundo? Perfeito. Bom, quando eu crio, gosto muito de pensar para quem que eu vou compartilhar, de que forma que eu vou compartilhar. Muito difícil você partir do nada, vou fazer isso. Não, tem que ter uma função. A minha função como artista é poder interagir com o espectador, essa comunicação, de colocar o cérebro dele para pensar, colocar ele para funcionar, exercitar o pensamento. Agora, a gente pode evoluir no nosso olhar e observação para tudo que for sensível, para o universo sensível. Mas é aí que está o grande lance.
é um treino, que eu havia falando, é como um músculo. Se eu não exercitar a minha sensibilidade e a minha capacidade de observação e compreensão, né, desse mundo plástico, desse mundo mais sensível, com certeza eu já perdi a batalha. A mesma dúvida eu posso ter com outras obras de outros artistas também. Independente do que ele quis expressar ou não, a obra se torna pública quando o espectador vai criar um mundo a partir da sua leitura. E, meu amigo, falando agora sobre uma coisa que eu não pesquisava, não corri atrás, nunca parei para pensar, e eu comecei a me questionar mais sobre isso quando a gente se encontrou, quando a gente se conheceu a primeira vez lá na Paulista. Você estava ali na entrada do metrô e eu fui com a Paloma lá, e a gente trocou uma ideia. E eu fiquei pensando muito, tipo, porque ali eu comecei a acompanhar mais. Eu já acompanhava o seu trabalho, eu já tinha visto lá o Instagram, mas ali eu comecei a ver mais coisas e eu fui vendo como você produz num ritmo frenético e como parece que liga uma chavinha. Parece que liga assim na tomada, uma chave, e você só faz. Eu queria te perguntar uma coisa. Para fazer o que você faz, você acredita que existe dom? Talento? Ótimo. Bom, também eu fiquei muito grato quando a gente se conheceu na Avenida Paulista. Para quem está me conhecendo só agora, durante muito tempo eu expus meu trabalho na rua, era artista de rua, vendia pintura, gravuras, desenhos, esculturas na rua durante muito tempo. Tenho muito orgulho disso. É um trabalho muito gratificante de colocar a arte para todos, de certa forma, na rua, ao vivo para todos. Mas voltando à pergunta, referente a dom, olha, eu não acredito muito em dom. Eu, quando comecei, eu era pífio, era horrível, quase um senil, assim, uma questão de desenhar. Mas o que eu tinha? Eu tinha vontade. O dom mesmo, acho que ele não existe. Que existe uma naturalidade. E para você ter uma facilidade para descobrir e trabalhar alguma coisa que vai compor se seu trabalho tá bom, essa produtividade ou fazer. Então eu não creio muito em dom, não. Eu creio em você descobrir qual é a sua natureza que você tem que explorar, qual a natureza que faz parte da sua natureza e ir de encontro a ela. Minha natureza é desse universo sensível, plástico, e eu sempre quis ir de encontro a ela. Na música também, sempre fui de encontro com essa natureza humana, que é minha, que pertence a mim. Eu sou muito grato por isso, ter, desde muito cedo, percebido que me interessava, o que eu queria fazer. Quando eu percebi o que eu queria fazer, nasceu a minha felicidade, no fazer. Foi muito natural esse encontro com o que você ama fazer? Foi bem natural, cara. Eu vim de uma família, sou muito grato por isso, né? Meu avô pintava, meu bisavô, meu pai. Teve sempre um bom incentivo, assim, dos familiares, desde muito cedo, desde muito pequeno. De alguma forma, eles trabalharam muito para isso, né? Mas não basta só a família querer incentivar e dar material e falar, produza, parabéns, você desenha bem. Não, vai de você sempre, eu digo, dia após dia, minuto a minuto, você querer superar a si mesmo, querer superar. Eu sempre estabeleci esse contato de ordem comigo. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu não sabia. Mas de uma maneira mesmo inconsciente, eu fazia ela, né? Sempre quis ser o melhor naquilo que eu faço. Mas veja bem, não ser o melhor para humilhar o outro e falar, eu sou melhor do que você, não. Eu quero ser o melhor para mim. Explorar o mais fundo possível que eu posso, o que compete à minha natureza. Eu também acredito muito que ser o melhor pra você é muito melhor do que ser o número 1 da cidade, né? E aí eu já vou engatar, eu ia te perguntar outra coisa, mas eu vou aproveitar isso pra engatar numa coisa aqui. A gente tava falando há pouco aí sobre a cultura de internet, como essa artificialidade tá tomando cada vez mais conta do mundo. Eu queria te perguntar, meu amigo, o que você pensa sobre essa cultura de vaidade?
que está cada vez mais exacerbada e mais massificada nos dias de hoje? Bom, a vaidade, para os gregos, era uma virtude. É uma virtude a ser trabalhada e conquistada. Porém, a partir do momento que a vaidade se torna algo pejorativo para querer expor o outro, querer não humilhar, mas mostrar ao outro que tem e você não, isso já não é vaidade, né? Isso já é um ego que está pegando a gente, e isso daí já seria uma outra coisa. Creio eu que a vaidade ela existe para a gente poder conquistar coisas melhores, ser vaidoso conosco, preparar harmonicamente, né, nós mesmos. Porém, a vaidade que só quer extrapolar esse consumo, isso para mim, eu não consigo concatenar esse conceito de vaidade de hoje em dia, né, que é sempre querer ostentar. A partir do momento que a vaidade cai numa ostentação do que eu tenho e você não tem, aí já não é a vaidade, já é um ego muito inflado falando de querer gerar essa coisa que o sistema quer, consumo. Então a vaidade não é algo mais visto para a gente ser melhor para a gente, ficar mais harmônico e apresentável para o outro, mas sim para querer consumir, né, e mostrar para o outro que eu tenho, eu consumo aquilo que você deseja. Lá no livro de Eclesiastes, na Bíblia, Salomão fala que, no fim das contas, tudo é vaidade e correr atrás do vento, né? Cara, vaidade é um tema que me pega muito, eu paro muito pra pensar, é uma das coisas que, normalmente eu não publico muito do que eu escrevo sobre isso, mas é uma das coisas que eu tento sempre tá ali. Inclusive, eu tava editando agora há pouco, é um vídeo que vai sair. Acredito que quando esse episódio do podcast sair, esse vídeo já vai ter saído lá no YouTube, que é um vídeo justamente falando sobre vaidade, é até por isso que eu tô trazendo essa pauta aqui. E pensando aqui agora, enquanto a gente conversava, cara, eu acho que eu correlaciono muito a vaidade, essa vaidade que você trouxe, um aspecto interessante, uma parte mais positiva e uma parte que não pode ser levada como vaidade, porque seria uma outra coisa, mas de um consumo tanto da própria imagem, do outro consumir a sua própria imagem e de você consumir a imagem do outro, o que é muito louco, porque se você for parar pra pensar e pegar um Instagram da vida, o Instagram da vida não representa 1% do que é a vida da pessoa, ele é só um recorte atemporal da vida daquela pessoa, e são bilhões de recortes desses todos os dias que são publicados lá. E eu acho que então tá muito relacionado com desejo. Eu tava lendo o Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro de finanças, mas que, assim, surpreendentemente tem muita reflexão de vida muito legal ali dentro. O cara consegue fazer um meio termo entre falar de finanças e contar a história de vida dele e falar sobre essas reflexões que ele teve durante a vida dele. E ele fala que o medo e o desejo são as duas emoções que mais atrapalham os seres humanos. E aí, primeiro eu queria te perguntar, meu amigo Rafael, o que é desejo? Esse axioma ele é muito mais antigo, só para ilustrar um pouco. Siddhartha Gautama, o atual Buda, ele dizia no seu reto do caminho que o ser humano ele sofre por duas coisas: pelo desejo, né? Sempre por esse desejo. Você perguntou o que é o desejo, correto? Isso. Desse desejo, né? Sofremos sempre por desejar o que não temos, né? E outro parênteses que o Siddhartha também coloca é a ignorância. É a origem de todo o nosso sofrimento. O desejo e a ignorância. Pensando então no que seria o desejo, dá para eu parar de desejar? Dá para eu falar para minha mente alguma hora, pare de desejar? Não dá. Nossa mente ela foi embasada e fundamentada no desejo, no querer. Ora, eu escrevi isso no meu livro, que é legal poder compartilhar aqui, que não dá pra gente parar de desejar, dessa mente desejante. Desejar é a natureza dela, mas o que podemos é dar mais qualidade à origem do nosso desejo. Eu não preciso ser, sabe, dessa reviravolta de um ponto a outro, de querer, não, vou parar de desejar, não tem como.
Nossa mente foi criada para desejar, temos que desejar, é o que faz a gente ser melhor. Mas a gente pode colocar ponto de melhorar a qualidade do nosso desejo. Desejar coisas mais elevadas, desejar coisas mais nobres, né? Desejar o bem pelo outro, que também será o meu bem. Então eu vejo que desejo seria isso, algo que impulsione eu ser melhor, algo que impulsione eu poder compartilhar com o outro, ser melhor também, sermos seres humanos melhores. Então isso para mim é o desejo. Consigo todo dia? Não consigo, mas meu coração está voltado para essa busca. Você acredita então que o problema não é o desejo, o problema são princípios e valores? Perfeito, o problema é o que desejamos, ou se desejamos ou estamos sendo desejados. Eu já vi, eu não lembro quem, cara, quem falou que o mundo é muito bom, o problema é que tem gente estranha, que deturpa as coisas no caso, né? Perfeito. E agora, meu querido, eu queria ler aqui uma frase. Só com medo que se pode conhecer o valor da coragem. Essa é uma frase de Ulisses que você colocou ali bem no comecinho do seu livro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro e já emendasse aí em o que é o medo, Rafael Frattini. Perfeito. Eu vejo o medo, vou falar primeiro sobre o medo. O medo como uma força mobilizadora que possa impulsionar a ação. É bom ter medo, é bom sentir medo. Todo sinal de medo, ansiedade, é um momento que, de alguma forma, o meu coração está agindo de forma harmônica com o meu físico e com a minha consciência, em colocar mais atenção naquele aspecto, naquele lugar onde de alguma forma projetou uma ansiedade ou algum medo. Então o medo é algo que possa projetar a melhor um momento que eu possa pensar antes de fazer algo, mas que gere essa potencialidade, que gere essa ação, né? Eu usei como epígrafe do meu livro, né? Só com medo que posso conhecer o valor da coragem, que foi a busca mesmo desse livro, de lançar esse livro numa época de epidemia, no grau que estava, né? Em maio, pelo menos junho, não sei, do ano passado. Bom, o título do livro é Sobre a Liquidez de Nossa Aporia. É um ensaio poético, filosófico, acompanhado de 20 gravuras, que narram essa busca alquímica, essa trajetória que eu me coloquei desde 2008 para fazer esse trabalho, e narram, né, com poesias e ilustrações essa busca alquímica da busca. E o medo também para ser uma força para trabalhar a minha coragem. E do que é que você tem medo, meu amigo? Cara, durante muito tempo eu pensava, putz, se eu perder a minha mão... Bom, se a minha natureza é de ser pintor, eu vou pintar com o pé, vou pintar com a boca. Então eu já tirei isso de cogitação. Cara, meu maior medo mesmo, não poder ter produzido aquilo que eu sei que ainda tenho que produzir. Não ter tempo de poder produzir algo grande, que eu sei que vou fazer um dia, algo muito grandioso. Esse é o meu maior medo. Fala um pouquinho sobre a ignorância. Você citou a ignorância agora há pouco. Fala um pouquinho sobre a ignorância. Bom, eu vejo a ignorância como falta de conhecimento. Vejo dessa forma. Uma falta de educação da alma, uma falta de educação, uma falta de ética, uma falta de querer se colocar no lugar do outro. Eu vejo a ignorância nisso, daquilo que não conhecemos. E mesmo sem conhecer, opinamos, damos palpite, né? Colocamos a nossa doxa, nossa opinião, mesmo sem conhecer, sem saber do que estamos falando, mas queremos falar. Isso também é uma ignorância. Eu vejo ignorância como isso. Muitas vezes também a pessoa querer mostrar, opinar apenas por opinar, sem saber do que está falando, sem partir de algo estudado, né? Vejo que existem três coisas: uma opinião qualificada e a verdade.
Eu sempre converso com todo mundo. E qual desses 3 aspectos iremos conversar, né? Antes de iniciar uma conversa. Isso também é ignorância, eu vejo também. Você acredita que a ignorância é uma característica que está presente no inconsciente coletivo, no senso comum? Olha, partindo desse pressuposto que eu falei, que o ser humano, por mais que ele não sabe de algo, quer opinar sem ter o conhecimento prático ou a verdade, sim, de alguma forma essa ignorância está enraizada. E a gente é louco para opinar, dar palpite, não nos colocamos no lugar do outro, né? Não compartilhamos uma boa convivência. Tudo é gerado pela ignorância e também pela opinião, sem o compromisso prático de querer buscar a verdade. Está enraizado na gente e essa ignorância, e nos limitamos e nos deleitamos com ela, que seria apenas a opinião, não o conhecimento e muito menos a busca pela verdade. É onde reside, né, a ignorância. Não sou o dono da verdade, não encontrei, não estou expondo aqui que tenho conhecimento da verdade. Muito pelo contrário. Mas estou em busca de algo mais do que a ignorância de apenas um palpite. Algo que me impulsione, algo que comunique com o meu coração. Não apenas o palpite possa ser e conversarmos nesse plano do palpite, pontos de vistas, sem ter uma opinião prática, qualificada e muito menos de um compromisso mais honroso. Você se arriscaria a me dizer o que é a verdade? Não o que é verdade, mas o que é o conceito da verdade? Você teria essa ousadia? Olha, em certo ponto eu diria que a verdade é virtude. As virtudes são a verdade da alma, a verdade do coração. Ser fiel às virtudes, ser fiel a valores nobres, ser fiel a ser um bom ser humano. Pode ser que não seja a verdade, mas é a melhor versão que podemos ter como ser humano. Rafael, você acredita que é obrigatório que o artista seja politizado? Politizado em que sentido? Politicagem ou política, relação, boas convivências? Política, relação, boas convivências. Perfeito. Com certeza, a natureza do ser humano é política, é de convivência, é aperfeiçoar a sua convivência através da ética. Eu não acredito muito em artistas que não concatenam, não compartilham muito disso, né? Eu acho que a melhor forma de estabelecer um contato de organização mental, espiritual e artística é através de uma organização política de bons modos e costumes e de ética. E assim, cara, eu acredito que hoje o cara que ele expõe a sua arte na internet, seja ele músico, escritor, filósofo, um pintor, ilustrador, seja ele o que for, eu particularmente vejo que ele é muito cobrado por uma militância que está aí na internet procurando coisas para achar problema na vida dos outros. E eu acredito que ele é muito cobrado por essa politicagem, que foi o que você falou, que eu acredito que você estava se referindo a uma parte de se expressar sobre a política do país, sobre os esquemas, sobre as notícias que estão saindo nos jornais. O que você acha dessa cultura que tenta cancelar e calar as pessoas porque essas pessoas que estão envolvidas nessa cultura acreditam que A mais B é igual a uma verdade e você tem que seguir aquilo e acabou? Enquanto o tema de nossas discussões permearem, né, qual é melhor, qual é o menos pior, a gente nunca vai sair desse processo. Estamos reféns desde quando o Brasil é Brasil, há muito tempo, né? Na República, retomando Platão, no livro, se eu não me engano, no livro 6, se eu não me engano, ele nos explica, né, que democracia, esse que nós vivemos, é o pior plano que existe para se governar. Uma vez eu conversei isso com uma amiga minha e disse: você está citando Platão agora? 2.000 anos, 3.000 anos depois.
Poxa, toda a base que temos de política, de sociedade, foi fundamentada, né, através do plano que ele fez, que ele estudou, ele nos apresentou. Não sou muito perito em Platão, mas conheço um pouco para poder aqui conversar, né? Então é legal a gente olhar um pouco para trás com olhares críticos para analisar o nosso presente. Essa cobrança que eu vejo que existe tanto do artista, que ele tem que ser militante politicamente, ele não pode imagina, Bolsonaro não, artista não é Bolsonaro, artista tem que ser vermelhinho, né? Tem que ser esquerda, não sei. Eu acho, cara, eu sou a favor do quê? Integração de direita, nem esquerda, sei, todo mundo junto, é o amor, juntos por uma causa mais nobre, juntos por um amor maior, que nos impulsione a ser melhores também. Para que essa dicotomia, essa segregação que a gente vive? Eu tenho que estar do lado esquerdo para ser artista, ou tenho que expor uma bandeira política para fazer parte e ser bem aceito para essa sociedade artística. Eu cansei, sinceramente, em época de eleição, sabe, deletar um monte de amigo meu que fica mandando coisa de partido político, só porque é amigo. Eu nunca votei na minha vida, eu não concordo com isso, né? Eu não gosto desse plano que a gente vive, eu não sou obrigado a concatenar e nem compartilhar. Agora a pessoa vive dessa forma, ela quer compartilhar e fortalecer ainda mais essa segregação, é papel dela. Para mim, eu trabalho todo mundo como ser humano, como irmãos, seja sanguíneos ou de coração. Eu gosto de ver as pessoas dessa forma. Eu vejo muito, assim, particularmente, que existe um plano. Você vai me perguntar quem é que fez ele? Não sei, talvez seja algo muito antigo. Mas existe um plano para incutir na cabeça das pessoas essas pautas relacionadas à política. Não só essas, cara, muita coisa. Especialmente no Brasil, existe dentro do imaginário, do senso comum, do inconsciente coletivo, muitas ideias, muitos princípios, muitos conceitos, muitos valores que estão aí para poluir, não para ajudar você. Porque quando a pessoa pensa assim, eu gosto de política, eu tenho um amigo que ele é apaixonado com política, a vida dele é política, ele ama, ele ouve todos os podcasts, ele vê todos os vídeos, mas no final das contas é um cara perturbado, que ele não consegue deitar a cabeça de noite e dormir, porque ele precisa muito saber qual é a opinião do jornalista tal sobre tal coisa que o político tal fez. Então, ao mesmo tempo que tem isso, não me parece ter uma inconformidade com a situação real do país. A situação real do país não é a lei XY, é a pessoa que está dormindo embaixo da ponte. É o seu vizinho que às vezes está precisando de uma palavra amiga. Então, assim, é muito complicado. Essa é sempre uma questão muito sensível e, portanto, eu vou mudar aqui um pouco o assunto agora. Eu vou te fazer uma pergunta sobre um outro tópico, mas só para fechar que realmente eu vejo muito dessa maneira. A gente dá muito ouvidos a algo que parece ser nosso, mas que não é nosso e que está aí justamente para confundir, porque a confusão me parece ser algo que é muito benéfico para esses poderosos, super donos de corporativas gigantescas. Voltando a Platão, Pátio, o que eu estava falando, é o famoso mito da caverna, né? São os amos da caverna que projetam essa falsa luz, faz com que a gente acredite que essa luz é a verdade. A partir do momento que a gente pensa que está indo contra um sistema de direita, estão sendo dominados, né, por outros também que compartilham da mesma ideia. Bom, eu respeito a opinião política de todo mundo, porém eu tenho a minha. Não estou querendo criar inimizade aqui com ninguém, nem eludir algo mais de como seria um plano político ideal. Muito pelo contrário, apenas a minha visão respeitando a sua. E, Rafael, eu ia fugir do assunto, mas eu acho que eu consegui encontrar um caminho para a gente continuar nele sem ofender nem machucar ninguém. Eu falei bastante aqui de que existem muitas coisas que estão aí permeando por trás das cortinas, nós não percebemos, mas influencia muito as nossas vidas, e isso, na minha opinião, acaba criando amarras. Muitas dessas coisas, muitos costumes, eu vejo muito isso, que muitos costumes que existem no Brasil, muitos costumes que existem na nossa geração,
são costumes que criam amarras, que acabam prendendo a pessoa e impedindo ela de exercer algo de grandeza no mundo. Eu queria te perguntar, você acredita que existe livre-arbítrio? Existe liberdade? Claro. A liberdade, para mim, nada mais é, voltando ao que eu estava explicando, é você ser fiel à sua natureza. Você agir, viver pela sua criação, pela sua natureza. Aquilo que você nasceu para fazer. Aonde reina a sua felicidade. A minha liberdade é conduzida pela minha felicidade. A minha, e de forma vice-versa também. A minha felicidade será conduzida pela liberdade na minha criação e ser fiel aos meus valores. Valores os quais compartilho no meu trabalho. E, cara, como eu falo para todo mundo, muitas vezes por você ser artista, ser músico, ser filósofo, pintor, tem 2 cavernas para serem pagas. Aí você fala, mas tem... Tá, cara, eu tenho que pagar meus boletos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter a carteira assinada, eu tenho que dar aula, eu tenho que pagar a conta de água, luz, normal. Mas também tenho que pagar a minha caverna de artista, que é onde reina a minha liberdade. Entendeu? Então, no mundo que a gente vive, com certeza. Eu não consigo largar tudo, ir para o meio do mato e achar que a minha liberdade estará nesse isolamento social. Não creio que a liberdade é o isolamento. A liberdade é você, no meio dessa massa, no meio desse caos, encontrar o seu eu, encontrar o seu eixo, encontrar esse polo positivo que vai fazer você permanecer na sua felicidade. Eis onde reina a liberdade para mim. Essa busca diária, sempre, de querer encontrar a sua felicidade, de ser fiel à sua natureza. Eis onde reina a liberdade. Rafael, o que é o eu? O que é o eu? Eu largo umas bombas assim de vez em quando, mas é Muito marca maravilhoso, registrada. cara. Eu tenho acompanhado os seus trabalhos, a forma como você fala, a eloquência, cara, é incrível. Você tá pesquisando. Pô, fico feliz demais, cara, porque é muita prática, tá? É muito treino, cara. Eu imagino, cara, mas só externando assim, que eu acho incrível a forma como você conduz. Bom, o que é o eu? Uma busca diária de um encontro da sua natureza. E você acha que quando a gente desconecta dessa busca, a felicidade começa a murchar? Não reina a felicidade, é onde vai reinar sempre o depois, né? Quando eu sair do trabalho, né? Quando eu terminar essa live, eu vou fazer tal coisa. Não, é aqui, é agora. O eu tá aqui, tá presente agora, é esse momento. E, Rafael, agora mudando um pouquinho aqui, indo para uma parte mais prática, quais foram os hábitos que mudaram a sua vida? Como eu disse anteriormente, a vontade de querer fazer algo positivo para mim, depois de me conhecer, estando nesse processo de se conhecer, poder levar ao outro, né, um pouco dessa sensibilidade também, nessa busca diária. Cara, acordar cedo, o processo de leitura também, ler, eu sou muito viciado em ler, eu gosto muito de ler, passo horas lendo, isso trabalha bastante a nossa vontade também, a nossa ser determinado em ler. Mas, primeiramente, como eu disse, tudo aquilo que é imposto, que vem de fora, não estimula o nosso processo criativo. Eu falo para todos os meus alunos, adolescentes, né, pré-adolescentes também, de tirar, sair um pouco dessa loucura que segundo, tirar de início 5 minutinhos para você, só para você pensar que é você, sem influência nenhuma externa. Cara, é difícil pra caramba. Os alunos, eles caem num confronto muito grande com isso. Então é mais nessa busca mesmo, né? De você dedicar minutos para o seu pensamento. Você vai amadurecendo. Eu lembro que quando eu comecei a desenhar, eu desenhava meia hora por dia. Pati, hoje tem dias que eu passo 20 horas. Já fiquei
um dia inteiro sem... Fala um sabe, pouquinho sobre essa experiência. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer aqui, porque você pinta por períodos absurdos de tempo. E eu já reparei que você também costuma fazer jejuns e alinhar esses jejuns com a pintura. Fala um pouquinho sobre essa experiência, tanto do jejum, ele traz algum benefício para você? Ele tem alguma relação intrínseca ali com a sua pintura? E sobre esses períodos absurdos de tempo? Como eu falei, é um músculo, né? É um músculo que você vai exercitando. De começo você faz uma sessão, uma série, duas. Depois você vai ver de tanto tempo fazer. Não que você caiu numa coisa mecânica, não. Mas você desenvolveu aquela vontade e seu coração está todo voltado para isso. Isso é perfeito, né? Esse é o máximo da potência do artista, que pode extrair de um artista. Não é grande coisa? Não é. Mas é o máximo que você pode exercer. Né, e viver essa liberdade. Aliando ao jejum, eu acredito muito nesse processo de desintoxicação depois que eu conheci o jejum. Não só fisicamente, mas para mim também mentalmente. O jejum, desses processos que eu falo de 30, 40, 70 horas, é um processo para eu poder eliminar tudo que não presta, mentalmente e fisicamente também. Voltando até a sua pergunta, que você tinha falado do consumo, a gente está muito acostumado a colocar para dentro informação, colocar para dentro academia, e aula, e dinheiro, e conta, e bebida, a gente só vai pondo para dentro. O jejum é justamente contraponto. Não, parou. Não precisa colocar nada. Agora é só relaxar, só pensar. Não ponha nada, só tire, para poder limpar, para quando colocar coisas novas, melhores, né? Então a ideia do jejum para mim seria essa, a gente poder se renovar. Eu gosto muito porque ele é o anticonsumo, né? Esse anticonsumo não é só não como em Mac, sabe, não compro tal roupa, não compartilho com essas marcas americanas, não é isso. Você parar, dar um tempo para o seu sistema poder agregar, né, tudo que está acontecendo. Então, sou muito grato. Já faz o quê? Acho que sou meio novo ainda nessa matéria de jejum, mas vai fazer 2 anos. Faço todo dia de 16, 20 horas e me sinto muito melhor. Me sinto com muito mais disposição, me sinto muito mais saudável e melhorou muito também a capacidade de eu poder produzir. Muitas vezes a gente fala, precisa comer muito para poder produzir e trabalhar bastante. Não é, cara. A não alimentação é importante, né? Faz parte, né? Isso para mim fez eu amadurecer mais no meu trabalho artístico, poder criar melhor, com uma qualidade de entrega melhor. Por quê? Porque o jejum, além de não colocar, né, as coisas, você está tirando. Eu sei que você vai dar uma meditada aí depois, né? Mas beleza. Não, pode ficar. Aqui não tem edição não, meu querido. Aqui é a verdade nua e crua. Vai ter, sempre tem eu dando alguma moscada, ficando prolixo. Mas tem que ser. Eu fazia... A primeira temporada do Procrastinador, ele teve muito roteiro. Eu fazia muito texto. E aí eu comecei, e nem foi por uma coisa das pessoas virem falar comigo, só tinha um amigo meu que batia sempre nessa tecla. Ele sempre mandava mensagem falando, muito legal, mas eu achei mecânico. Muito legal, mas eu achei mecânico. E aí ele meio que implantou, eu dou essa aí pra ele, porque ele implantou isso na minha cabeça, que eu fiquei, cara, realmente tá meio mecânico. Eu consigo fazer sem tá, mas aí... Acabou meio que a primeira temporada do podcast ali no episódio 23. Na época eu tinha feito... Eu contei até pro Juninho Ferreira, que ele foi... O pessoal que tá ouvindo aqui deve ter ouvido já a entrevista dele, que foi o primeiro episódio aqui dessa temporada. Eu contei pra ele o que aconteceu comigo. Olha que coisa que aconteceu. Eu tinha gravado um episódio chamado O que é um problema pra você? Que era uma reflexão sobre um livro chamado Problemas, Oba, que é um livro que fala sobre uma nova visão pros problemas. Você tem uma visão de que o próprio problema, ele é a solução dele e que a gente não tem que pensar na solução, mas na recompensa. E que
Ele não pode te tirar, não é? Você é uma máquina de resolução de problemas. Você tem a obrigação de colocar tanto a sua mente quanto toda a sua fisiologia para fazer isso, porque você é munido de ferramentas para resolver problemas. E aí, eu fiz esse episódio, editei, mandei pro meu celular para eu conseguir ouvir ele e revisar, e eu fui hackeado no meu computador, cara. Os caras sequestraram meus dados. Eles sequestraram todos os dados do meu computador, deixaram um arquivo de texto em cada pasta falando assim: parabéns, você foi hackeado e agora você precisa pagar $900, e na época isso dava uns R$5.000 já, uns $900 para recuperar os seus arquivos. Então eu perdi tudo. E aí eu fui ficar puto, mas aí eu falei: não, pô, deixa eu ouvir esse negócio que eu fiz aqui. Aí eu ouvi no podcast assim, falei: se eu ficar puto eu vou ser incoerente com a minha audiência. E foi um episódio que eu não fiz roteiro. E aí, quando eu fui fazer a segunda temporada, que foi um desafio muito doido, porque eu gravei 30 dias seguidos, todos os dias postando um podcast, eu cheguei à conclusão de que não vale a pena. Eu queria, a não ser que seja, vamos supor, eu quero fazer no formato de um documentário, falar de um assunto que eu não entendo nada, mas hoje acho que é mais fácil até eu trazer um cara que entende tudo e conversar com ele do que eu fazer um roteiro ali. Então, eu acho que fica mais verdadeiro quando sou eu de verdade aqui. Porque isso era uma coisa que esse amigo meu falava: cara, tá muito legal, mas não parece o Pacheco que eu tô acostumado a conviver. E aí, meu amigo, agora a gente já vai entrando aqui para a parte final da nossa entrevista. Até porque também eu não quero tomar muito do seu tempo e a gente já tá com mais de 1 hora de material aqui. E eu vou fazer algumas perguntas agora um pouquinho mais... Eu já larguei várias bombas aí, mas... essas aqui são umas que eu deixo pro final, porque... Bom, vamos lá. Rafael, qual foi o seu maior fracasso? O maior fracasso que eu vejo hoje, que eu posso ter, quando eu sou conduzido pelas minhas paixões, eu sou conduzido pelas minhas emoções. Esse é o maior fracasso que o corpo etéreo pode ter. Rafael Frattini, essa você vai reconhecer. O que é a vida? Produzir algo elevado, poder compartilhar. Show demais, meu amigo, show demais. Eu queria pedir para você deixar um recado final aqui para a audiência do Procrastinador e divulgar as suas redes sociais aí. Fazer aquele jabá. Perfeito. Bom, quem adentrar as minhas redes sociais aí vai ver que eu não tenho tantos seguidores e também não sigo muitas pessoas. Sou um pouquinho desencanado com isso, mas pouco a pouco, me conectando com o pessoal mais jovem, estou tentando me familiarizar um pouco com isso. Não tenho preconceito, mas estou numa busca de melhorias e me familiarizar com esse sistema, né? Pois bem, primeiramente eu gostaria de externar aqui minha gratidão, né, dessa 1h30 quase de conversa, de diálogo. Espero que tenha sido gratificante ter esse diálogo, essa conversa, possa ter colocado alguma dúvida, possa ter concatenado também alguma coisa, acrescentado algo, apresentando o meu trabalho, a minha didática de viver. Não quis aqui propor nenhuma verdade absoluta, não quis propor aqui que eu sei e você não sabe, apenas da maneira mais profícua, da maneira mais empírica que eu trabalho e que venho desenvolvendo esse meu lado criativo nesses últimos 35 anos da minha existência. Queria muito agradecer também meu amigo Pátio Nátio, que tive a honra de conhecer através de uma ex-aluna minha, e uma honra mesmo poder compartilhar desse dia. Você é um cara que eu tenho acompanhado bastante, jovem, muita potência, sede de viver, jovem incrível, que eu não é rasgação de seda nem nada, mas que trabalha seriamente, de maneira profícua, para ser melhor. Aquilo que eu havia falado, não ser melhor para explorar
ou denigrir o outro, mas você quer ser melhor, para ser melhor para você como ser humano. Então agradeço muito em poder compartilhar isso hoje com você, com uma pessoa que eu gosto. Não é um cara mala, não é um cara chato, é um cara que eu gosto de poder conversar. Já travamos outras ideias no passado, e certeza que estamos criando algo aqui grandioso. Certeza que futuramente também iremos ter outras conversas dessas. Te espero aqui em São Paulo, pode ter certeza, será muito bem-vindo. Para quem quiser me conhecer, o Pátio Dátio da edição vai colocar meu Instagram aí, ó, pessoal acessar, que eu sei. Vou colocar. Rafael Fred, no Instagram. E é isso, pessoal. Quem quiser conversar, ver o meu trabalho, será uma honra mesmo. Então eu agradeço pelo carinho, poder ter uma tarde gostosa aqui de uma conversa muito boa com amigos. Bom demais, meu amigo, bom demais mesmo. Pessoal, Fratini com 2Ts, .Rafael no Instagram. Eu acho que deu uma picadinha no áudio aqui, na hora que ele tava falando, mas Fratini com 2Ts, .Rafael, segue lá que você não vai se decepcionar. Primeiro que as obras, se você ver as obras dele e não pintar nenhuma dúvida, não colocar você para pensar um pouquinho, cara, eu acho que você tem que ir lá para ele literalmente lapidar seu crânio, abrir o crânio, adentrar o cérebro e pôr lá dentro. Porque para mim é impossível. No dia que a gente se conectou pela primeira vez, várias chaves viraram para mim. Eu lembro que eu conversei com a Paloma na época, naquele dia que eu falei, cara, olha que cara incrível, passa uma sensação muito verdadeira, muita humildade. Eu aprendi uma coisa sobre humildade, cara. Eu achava que humildade era ter poucas posses. E aí eu fui descobrir que humildade, na verdade, é ser fiel à verdade. E você me parece um cara muito fiel à sua verdade. E a verdade da sua natureza mesmo, como alguém que cria, alguém que tem, eu acredito que a mesma intenção, um propósito muito parecido com o meu, que é de despertar as pessoas. E não despertar as pessoas para o que é a minha ou porque é a sua verdade, mas para despertar as pessoas para a busca da verdade delas, que é o mais importante. E, meus amigos, sigam o Rafael lá, não percam essa oportunidade. Se você já é um ouvinte raiz que chegou até aqui, sei que você vai seguir ele, manda lá uma mensagem para ele, compra lá um quadro, porque afinal o artista também paga boleto. E eu garanto que você não vai se arrepender, porque, cara, eu olho aqui, deixa eu pegar para mostrar no vídeo ali. Eu olho pra isso aqui todo dia e todo dia eu fico aqui brisando, cara. Eu falo, Rafael colocou essa chave ali, ela tem algum motivo secreto, cara. E aqui dentro, pô, tem um fio de linha aqui que parece um boneco de um carinha. Será que ele quis dizer que aqui dentro... Pô, eu fiquei muito tempo. E quando esse quadro chegou na minha mão, era um momento em que ele representava muito pra mim, porque eu tava vindo da transição de uma vida muito poluída, muito tóxica, muito sem sentido, muito vazia mesmo, e eu lembro que eu queria outro. E no final das contas, ali na negociação, que o Rafael é um cara muito safo pra negociar, no meio da negociação ali, eu acabei ficando com esse quadro. E depois quando eu cheguei em casa naquele dia mesmo, eu já olhei assim, eu falei, caraca, bicho, não é que o bicho acertou? O cara acertou, cara, nem... Então teve uma sensibilidade ali, eu acredito que muito inconsciente, era pra gente estar trocando essa ideia hoje, graças àquele dia, e naquele momento já rolou essa sensibilidade. Então, pessoal, segue lá, Fratini com 2Ts, .Rafael no Instagram, vocês não vão se arrepender. E você quer dar um tchau aí pra galera aqui do Procrastinador, meu querido? Bom, que legal ver essa pintura, cara. Faz o que, uns 2, 3 anos isso? Foi 2018. Poxa, que legal, cara. Que honra saber que você ainda despertou esse lado crítico. Bom, então eu vou agradecer todo mundo, agradecer a você mais uma vez, e o que você disse, né? Compartilhamos de uma mesma metafísica, que é sermos melhores. E você que também busca essa melhoria, quer ser melhor, ser fiel à sua natureza, estamos sempre abertos para conversar de coração para coração, com toda a humildade, como você externou. E é isso aí, eu sou o Pacheco, você me encontra como @o.procrastinador, que é um Instagram dedicado exclusivamente aqui ao podcast.
Você encontra a gente também em facebook.com/oprocrastinador. Se você já me ouviu falando facebook.com/procrastinadores, bom, esqueça porque o Facebook resolveu deletar essa página aí. Eu não sei porquê, eu acho que eles não gostavam muito de mim naquela época. Acho que eles viram que tava armando uma comunidade de gente ali que tava pra fazer alguma mudança muito grande. Os caras, não, eu vou barrar esse maluco aí, porque eles devem prever o futuro já, do jeito que estão a tecnologia deles. Mas enfim, facebook.com/oprocrastinador. Tem os textos que eu tô escrevendo quase que diariamente lá em medium.com/procrastinador. O canal do YouTube que eu vou deixar na bio, na linha. O canal, tá vendo? Eu falo que às vezes tem umas engasgadas que eu dou e que vai ficar no podcast. O canal do YouTube que eu vou deixar na descrição, assim como também eu vou deixar o Instagram do Rafael aqui na descrição, para ter todas as informações bonitinho. E você que é um jovem pinteco que não quer ficar aí com a sua bundinha no sofá, meu amigo, aproveita esse papo para potencializar a sua vida. Pega o máximo que você puder aqui dessa conversa e modele. Não copie, não precisa ser igual, não existe ninguém igual. Nós não somos raros, meu querido, mas nós somos únicos, e eu acredito que eu possa resumir essa nossa conversa que um ponto muito importante que foi trazido aqui sempre foi ser fiel à sua natureza e buscar a sua natureza, e acreditamos que essa é uma busca que você tem que ter, você já está tendo ela, você só talvez não tenha despertado, pingado ali o colírio no seu olho para ela, e é isso. Se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal também, que tem umas coisas legais lá, eu também tento ser artista, posto umas artes conceituais que eu faço lá com pintura digital, com manipulação de imagem. E você vai me encontrar em @pacionacho, PACHONACHO, com 2 Os no final. Pacionacho com 2 Os no final. E é isso, eu sou Pacheco, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado, você que ouviu. Meus agradecimentos eternos ao Rafael por ter aceitado esse convite. Eu vou trazer ele aqui de novo. Eu vou juntar uma galera para debater aqui em algum momento. Vou trazer o Rafael também para a gente conversar. E é isso, meus queridos. Muito obrigado e até uma próxima.